Boa noite a todos, boa noite. Bem-vindos a mais um encontro do Grupo GEM. Hoje é dia 13 de outubro de 2022 e hoje nós vamos dar uma especial atenção ao capítulo 10, Yoga da Manifestação, Vibhuti Yoga, também pode ser chamada as Divinas Glórias do Senhor, a Opulência do Senhor, Yoga da Manifestação Divina, Excelências Divinas. Então, para dar prosseguimento aos estudos e todos os entendimentos, eu passo a palavra ao Rubens para que dê continuidade. Muito obrigado a todos por essa noite. Namastê. Boa noite, Ivanildo. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade para, uma vez mais, nós nos encontrarmos aqui nessa egrégora e podemos dar seguimento ao nosso estudo da Bhagavad Gita. Hoje nós iniciamos o 10º capítulo, ou seja, mais ou menos a metade do texto, né? Então, nós já percorremos aí uma longa jornada desde fevereiro, lendo capítulo por capítulo, analisando alguns versos em sânscrito, tomando exemplo de outros especialistas. E eu achei hoje, para a gente, antes de eu avançar no 10º capítulo, fazer assim uma espécie de retomada, como se fosse para que a gente rememorasse, pelo menos, as principais linhas do que nós já vimos até aqui. Vai ser dessa maneira que eu quero entrar no 10º capítulo. Eu queria antes fazer uma pequena revisão do que foram esses meses que nós estivemos juntos, né? Então, por que isso? Nesse 10º capítulo, como a gente vai ver daqui a pouco, ele costuma ser intitulado Vibhuti Yoga, Vibhuti Vistara Yoga, ou seja, o esplendor divino, ou o yoga das manifestações divinas, ou como o George Forenstein, avisando que é a edição que a gente resolveu seguir mais de perto, da Bhagavad Gita, apesar que qualquer edição está bom para a gente trabalhar aqui. Mas eu, quando fizer a leitura, faço por aqui, né? Ele chama o Yoga da Manifestação. Então, o que é esse 10º capítulo? A gente vai ver isso daqui a pouco, mas é só para adiantar e o porquê que eu vou fazer essa pequena revisão para a gente entrar no tema, né? Quando o Arjuna pergunta sobre as excelências divinas, Vibhuti, o Krishna explica como todas as entidades são formas do Atman. E a pedido de Arjuna, ou Arjuna, vou aportuguesar mesmo, Krishna diz que o Atman está presente em todos os seres, que representa o mais íntimo do próprio Arjuna. O Atman representa Vishnu, Surya, Indra, Shiva Rudra, Ananta, Yama, assim como a sagrada sílaba Om, os sábios védicos, o tempo, a Gayatri e a ciência do autoconhecimento. Tem uma hora que o Krishna vai dizer alguma coisa mais ou menos assim: entre os Pandavas, eu sou Arjuna. Ou seja, implicando que esse Atman se manifesta em todos os seres, incluindo Arjuna, claro. E ele também diz que o Atman é Rama, quando ele diz: entre os manejadores de armas, eu sou Rama. Então, Arjuna reconhece em Krishna uma manifestação do Ser Supremo, do Purushottama. Então, esse é o ponto que nós nos encontramos aqui agora. Mas como é que nós chegamos até aqui? Para a gente entrar depois de fato, né?
Então, o que nós vimos até aqui? Começar falando um pouquinho de que eu privilegiei uma leitura, lembrando que muitas correntes do Vedanta, elas dividem a Bhagavad Gita em 3 partes, né? E eu quero comentar isso em relação, inclusive, aos conceitos que nós já vimos de Jnana e Vijnana, de conhecimento e de sabedoria. Essa divisão em 3 partes, ela é tão forte, esse entendimento, que eu conheço, inclusive, uma edição aqui no Rio de Janeiro, de uma Bhagavad Gita editada em 3 partes, em 3 livros, respeitando essa divisão que remonta ao Yamunacharya, foi um santo Vaishnava do século X. E o Ramanuja vai dar continuidade a esse entendimento na sua Gita Bhashya. E tem os pontos dissonantes, é claro. Né? A gente sabe que o Swami Prabhupada ele prefere dizer que os capítulos de 7 a 12 são a essência da Gita. E os 6 primeiros e os 6 últimos seriam o revestimento dessa essência. Né? Mas, em geral, o que é que essa escola que remonta a Yamunacharya pensa é que os capítulos de 1 a 6 estabelecem a natureza espiritual do eu e a importância da retação, karma. Os capítulos de 7 a 12 tratam de bhakti, ou sobre como ver e servir a Deus. E a palavra bhakti, eu lembrei quando nós estudamos o capítulo 7, aparece pela primeira vez ali, no capítulo 7. Bom, e a outra parte da Gita são os capítulos 13 a 18, que tratam. A gente viu isso também, vai tratar da natureza material, dos 3 gunas, da natureza espiritual e do funcionamento da consciência. Agora, qual é a origem dessa divisão em 3 seções? Né? Se diz que essas 3 divisões tentam dar conta do grande Mahavakya Tattva-si, que significa aquilo, tat, tuan, tu, assim, és. Aquilo tu és. Tatuan-se. Esse Mahavakya, como a gente tinha lembrado, ocorre originalmente na Chandogya Upanishad, num diálogo entre 2 grandes interlocutores, lá Uddalaka e Svetaketu. O que ele diz ali é que o eu, em seu estado original, ele é total ou parcialmente identificável com a realidade suprema. E a gente sabe que algumas escolas do Vedanta, para essas escolas, a Bhagavad Gita seria a explicação desse Mahavakya. Então, Tattva-si, os 6 capítulos iniciais explicariam o significado do Tuan, tu. Os 6 capítulos seguintes, o significado de Tat, que é aquilo. E é por isso que eu estou trazendo isso agora, no capítulo 10º, porque é aqui que o Senhor começa a fazer a revelação divina, começa a apresentar essa natureza divina, que vai levar no próximo capítulo o Arjuna a entrar numa espécie de êxtase para ter a experiência com as múltiplas formas da divindade, e a partir daí, no capítulo 12, ele vai desenvolver uma forma diferente de devoção, de Bhakti. Claro, como nós já vimos, quando o texto começa, ele é um Bhakti, ele é um devoto. Mas alguma coisa acontece durante esse processo de transformação de Arjuna, que esse estado de Bhakti ganha uma condição diferente. Então, eu me perdi. Deixa eu ver se eu retomo onde eu estava. Bom, as três tatuando-se, né? As três divisões. Então,
essas três partes também corresponderiam ao Karma, Bhakti e Jnana. São as três divisões que eles fazem da Gita. Então, só falando muito rapidamente agora para a gente ir para o texto, né? Como é que a coisa avançou? Nós, em Karma, está ali no ambiente da batalha, e o Arjuna, então, no capítulo inicial, demonstra o seu estado de tristeza interna, ou seja, aquela condição muito especial que eu chamei de Bhakti, né? Que é esse Bhakti que vai ser criticado, fortemente criticado por Krishna, já dando a entender que a essa condição de Bhakti você precisa ter uma coisa especial, não basta ele ser um devoto, como ele é ali no primeiro capítulo. O Krishna vai fazer a crítica daquele estado em que ele se encontra. No segundo capítulo, o Senhor Krishna vai apresentar o diagnóstico desse estado de confusão em que o Arjuna se encontra, em função do conhecimento dele, que não vai além do conhecimento védico. Não vai além do conhecimento védico. Então, no capítulo 2, o Senhor Krishna faz o diagnóstico e prepara lá a prescrição do puro yoga, ou seja, do Shuddha Yoga, do Krishna Yoga, que é esse yoga que é revelado especialmente na Bhagavad Gita, um yoga que havia se perdido e que é de uma natureza especialíssima, né? E ele transcende, supera ou complementa todas as outras formas de yoga. Então, nenhum outro tratado se iguala à Bhagavad Gita quando se trata do yoga, segundo essa leitura que a gente vem fazendo aqui. Né? Por quê? Porque ali é a palavra do Senhor Krishna, revelando para Arjuna, segundo as próprias palavras dele, um tipo de segredo que os grandes mestres e gurus da época já tinham perdido. Então, esse é o segundo capítulo. E o terceiro capítulo, então, ele vai começar a tratar da ação, porque tem um certo entendimento da ação que vai me levar a ter essa percepção nova sobre o que é esse yoga ao qual o Senhor Krishna está se referindo. Então, ele começa ali no capítulo 3º, começou a tratar da ação, tanto que o capítulo chama Karma Yoga, em geral. No capítulo 4, né, ele já começa a falar da renúncia, sannyasa, mas da renúncia da ação por meio do conhecimento. Ou seja, ele está lhe dando conta de todo o conhecimento védico, de toda a tradição védica. Ele está preparando o terreno para vir com a novidade Shuddha, do Shuddha Yoga. Então, no capítulo 5º, ele já começa a dar aquilo que vai ser um diferencial da Bhagavad Gita em relação a todo e qualquer Upanishad, né? Que é essa ideia de que a verdadeira renúncia jamais pode ser a ação a ela mesma, mas aos frutos da ação. Essa é uma das novidades da Bhagavad Gita. Então, isso vai acontecer no capítulo 5º. E uma vez que eu entendo isso, eu já estou preparado para entender o que é a meditação e o que é o domínio da mente, que vai ser o que vai ser tratado no 6º capítulo, chama Dhyana Yoga, né? E, bom, com isso eu concluí todas a etapa do que constitui karma. E agora eu vou iniciar a parte de Bhakti, que é aquela que nós estamos. Estamos avançando um pouquinho além da metade, né, no capítulo 10º. Mas no 7º, ele já faz uma outra discriminação muito interessante, e que eu lembrei aqui. São dois termos que são confusos, se confundem, e que, dependendo do contexto e da tradição religiosa, pode ter pequenas variações, até inversão de significado, mas esses dois termos são jnana e vijnana, que eu gosto de entender como conhecimento espiritual e sabedoria espiritual. Ou seja,
Uma coisa é você ter a compreensão, você ter o conhecimento. Outra coisa é você, da prática, colocando isso em prática, transformar esse conhecimento em sabedoria. Como eu tinha dito na época, fazendo uma redução, só para dar um exemplo, uma metáfora, é como se Nhana, que fosse o conhecimento espiritual, eu adquirisse pelo estudo, pela dedicação, pela conversa com meu guru, pelas iniciações, pelo que quer que seja. Isso é Nhana, né? Agora, a sabedoria é quando eu atuo de forma coerente com esse conhecimento, então ela vem de forma intuitiva. Ela vem por um outro canal, né, que se expressa por meio de Budi, né, que é por onde vem, você se torna um instrumento da divindade, você tem inclusive as revelações e tudo mais. Então eu faço a leitura assim, que é uma leitura um pouco mística, que faz essa distinção de Jnana e Vijnana, que aparecia no 7º capítulo. E feito isso, essas distinções, eu já começo a pensar o que está por trás de tudo. Já estou preparando para a gente levar o Arjuna a ter sua experiência mística. Por quê? Porque agora eu estou em Bhakti porque eu estou falando de Brahman. Falar de Brahman não é só conhecimento, e não é só ação no mundo. Falar de Brahman só pode ser Bhakti. Eu estou falando dessa coisa do sagrado, do imperecível Brahman, né? E então eu avanço aí nessa ciência suprema, nesse supremo mistério, que foi o que nós vimos no capítulo 9, até chegar ao capítulo de hoje, que trata das excelências divinas, né? E dessa ideia fundamental, desse grande Mahavakya, fundamental, que eu acredito, que é esse. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Então, eu poderia aqui falar dos outros capítulos, não é o caso hoje, né? Mas é claro, no capítulo 11 ele vai ter a experiência com a visão divina. Então, no capítulo 12, ele tem renovada a essência da sua Bhakti, que é a Shaladá, né? Por quê? Porque ele tem a experiência e ele se enche dessa energia, e aí ele vai começar a perceber muito claramente qual é a distinção entre o campo e o conhecedor do campo. Como é que eu faço essa discriminação? Que é o capítulo 13º, ou seja, a distinção entre o que é da natureza ou da matéria e aquilo que é do espírito. Depois, avançando nessa distinção, ele começa com a análise da parte material, que é a distinção entre as 3 qualidades, né? No capítulo 14. Falou da parte material, aí tem que falar da parte espiritual. Então, o capítulo 15 fala do Ser Supremo. E depois, agora eu vou ter que falar nas jornadas, para a gente chegar a esse Ser Supremo, né? Então, ele vai falar no capítulo 16 nessa distinção entre a via divina e a via demoníaca. Quer dizer, qual é o caminho que me leva a Brahman e o que é aquilo que me afasta de Brahman, né? E, obviamente, isso tem a ver com o que nós somos em essência, que é o que ele vai dizer no capítulo 17, né? Você é conforme é a sua Sharadá. Isso é o que você é. Então, e a Sharadá, ela é tripla, tamásica, rajásica e sátvica. Então, o capítulo 17 trata disso. E quando eu chego à Sharadá sátvica, acabou-se. Capítulo 18, Moksha, Sannyasa Yoga. Eu alcanço a realização espiritual por meio da prática do desapego ao fruto das ações. Então, essa é uma ideia geral do plano da Bhagavad Gita, segundo esse olhar da gente, né?
Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa mais para acrescentar aqui antes de entrar no texto. Então, rapidamente. Capítulo 1, a queixa. Capítulo 2, o diagnóstico, que é a falta de Sharadá. E a prescrição, a disciplina do Shuddha Yoga, né? Que me permite, por meio de Bhavana, Karma, Dhyana, alcançar a Sharadá Sáttvica. Capítulo 13 a 18 são exatamente esse tratamento. Ou seja, a gente vai ver ali a ciência do Hamsa, né? Essa ciência do pranayama, entendido como aquilo que me conduz à meditação, que me revela a natureza de Brahman. Por isso que a Bhagavad Gita, nessa leitura que eu faço, ela é um tratado sobre a arte e a ciência da meditação. Embora eu conheça muitos especialistas na Bhagavad Gita, quando vão dar aula de meditação, se fundam único e exclusivamente nos Yoga Sutras de Patanjali. É claro que aquele é um texto interessante, mas o grande tratado sobre a arte e a ciência da meditação, para quem está desenvolvendo um certo olhar clínico e vive a sua vida de maneira coerente com isso, é a Bhagavad Gita. Então, isso está claro porque eu podia aqui ficar falando, vou falar mais uns 5 minutinhos, porque eu acho importante isso, né? O capítulo 3, quando vai redefinir o que é karma, o que é karma yoga, né? O Arjuna inicia com a exposição das suas dúvidas ali, né? E logo de início, essa dúvida dele já é ele, vamos dizer assim, colocando todo o conhecimento que ele tem disponível, que é aquele acessível ao Varna Ashrama Dharma, parece insuficiente para ele lidar com essa contradição, com esse dilema onde ele se encontra. E é por isso que o Senhor Krishna fala: eu vou te apresentar uma forma que é desconhecida do mundo, que é esse Shuddha Yoga, esse Krishna Yoga. Esse Krishna Yoga, né? Então, a explicação de Krishna é que aquilo que o Arjuna, ou a tradição upanishádica, né, entendia como a não ação, de uma maneira radical, o Senhor Krishna vai dizer: isso é a não ação do ego. É o ego que tem que estar silencioso. Basta isso. Se o teu ego estiver silencioso, você age como instrumento da divindade, você age como se não estivesse não agindo, que é aquela ideia da tradição, inclusive chinesa, do Wu Wei, né? Agir pelo não agir, que você se conforma com as leis da natureza. Então, tudo flui naturalmente. Então, é esse entendimento do Krishna que vai possibilitar a harmonização das duas vias védicas, aquela da vida em família e aquela da vida ascética, que até então pareciam contrárias e contraditórias. Ou seja, a via da ação, o pai de família e tudo mais, e a via da não ação, ou seja, a via daquele que renuncia ao mundo da ação, radicalmente. Né? Isso é tradição védica. Isso não tem nada a ver com o Bhagavad Gita. Essa leitura que a gente faz pelo Shuddha Yoga. Né? E é por isso que no capítulo 4, ele vai dizer que o que Arjuna precisa fazer é focar na sua ação concreta, mas com renúncia interna. Porque esse é que é o segredo para a via da libertação. Foi isso que ele vai dizer, inclusive, que ele ensinou aos antigos sábios védicos. Ele havia ensinado, né? Mas sempre que o Dharma se perde, sempre que esse conhecimento se perde, ele se manifesta como um avatar para trazer de volta essa chama. Então, vem inclusive daí a ideia de avatar, né? Nasce dessa fala do Senhor Krishna. O que isso quer dizer? Essa ideia que o Krishna está construindo, de que a ação externa tem que ser simultânea com a renúncia interna,
Isso quer dizer que tem uma forma de eu executar a ação que é, na verdade, uma forma de oração e contemplação. É uma forma de meditação na ação. Ou, como vai ser trabalhado no texto, é como uma espécie de um Shuddha Pranayama. Porque a palavra pranayama, na Gita, não é mais tão maltratada como é em alguns textos, onde tem apenas o sentido de controle da respiração. Prana indica força vital, é o que simboliza a consciência. Prana simboliza a consciência. E a yama significa expansão. Então, pranayama significa expansão da consciência ou orientação da consciência para Deus. Então, tudo isso nós já vimos quando estudamos o capítulo 4, que tratou do Shuddha Pranayama. Né? Então, está aí a chave para se compreender, de fato, o que é a meditação. Esse termo também que tem tantas conotações e tantos entendimentos. Né? Essa chave é uma espécie de diksha que vem pela Bhagavad Gita para todo leitor que lê o texto de coração, sem mediação de nenhum sacerdote. O texto fala por si. O texto se revela. O próprio Senhor Krishna vai nos lembrar disso no capítulo 18, quando ele diz: e todo aquele, não precisa ser sacerdote brahmane, não precisa saber sânscrito, não precisa de nada, todo aquele que lê esse texto de coração e viver essa verdade de coração, ele também vai alcançar a liberação. Está lá no final do capítulo 18. Né? Então, agora, esse capítulo 4 trabalha com esse segredo da respiração, com essa ideia de que a respiração é como o movimento de um pêndulo. Então, o pêndulo está sempre em movimento, mas quando ele vai mudar de sentido, por uma fração de segundo, ele tem que parar. Então, quando eu expiro, eu estou nesse movimento. E entre a inspiração e a expiração, ocorre essa ausência de movimento, que é o que esse instante que simboliza esse lugar que não é um lugar, esse instante de quietude, né? Que está exatamente entre os sons produzidos pela inspiração, Ram, e a expiração, Sa. Né? Tem um lugar de não som. Então, esse intervalo significa exatamente a unificação dos campos interno e externo do ser, entre Dharma Kshetra e Kurukshetra, quando eu faço disso uma coisa só. É nesse momento de silêncio, em que a respiração permanece suspensa, que o ser se manifesta nessa estranha unidade de Hamsa, estranha unidade do Jiva e do Atma. É aí que está o segredo. Né? Então, o 5º capítulo, ele vai começar tratando dessa tensão que existe na tradição indiana entre a via de sannyasa, ou seja, de renúncia da ação, e a vida em sociedade, a vida do grihasta, aquele que segue karma marga, aqueles que vivem em família. Né? Se o 4º capítulo está focando nessa ideia de síntese dos dois caminhos, a partir do Shuddha Pranayama, esse 5º capítulo vai explicar como é que essa síntese é possível de se alcançar pela renúncia, não à ação necessária, mas aos seus frutos. A renúncia é ao fruto e não à ação ela mesma, nessa leitura que a gente faz. Né? Então,
Fica aqui claro que essa via iógica apresentada pelo Krishna é uma via de superação não apenas do próprio hinduísmo, mas inclusive daquilo que viria a se constituir uma via do budismo. Ou seja, a principal e mais importante forma de diferenciação do hinduísmo. Por quê? É fácil, vamos pegar o Sr. Buda. O Sr. Buda faz uma crítica ao modo de ser do asceta. Ele mesmo foi casado, teve filho e abandonou a família para ter um certo tipo de vida que o Senhor Krishna vai trabalhar isso de uma forma, parece que mais completa, né? Por quê? Porque a via propagada pelo budismo, ela está resumida nesse nobre anseio, é nobre o anseio de Arjuna no primeiro capítulo, de abandonar a luta. Esse gesto de Arjuna de abandonar a luta é parecido com o que fez o Senhor Buda quando abandonou a sua própria família, mulher e filho. Ou seja, quando ele renuncia à via da ação, quando ele renuncia à sua condição de príncipe, que é o que o Arjuna diz para Krishna que ele vai fazer. Só que o Krishna diz, não, tem um caminho melhor do que esse, né? Que o Senhor Buda adotaria, de abandonar a mulher e o filho para seguir a via do asceta. Tem um caminho melhor. Ou seja, existe uma forma de ascetismo que é distinta dessa forma védica, do Vedanta, do hinduísmo védico. Né? O Senhor Krishna é crítico dessa forma na Gita. Ele vai dizer, não, ele vai dizer em todas essas palavras, né? Levanta e luta. Ele não vai dizer abandona o mundo. Ele diz levanta e luta, age. Ele não vai dizer não age. Né? Agora, existe um segredo para que isso não esteja em contradição com toda a tradição védica. Ele é a síntese de tudo isso. Então, dito tudo isso, aí o capítulo 6 pode mostrar o que é que me permite ter esse olhar, que é o entender o que é a meditação. Então, são os princípios, quais são os requisitos, né, para que eu possa perceber que por trás desse mundo de aparência se oculta uma verdadeira realidade. E é ela que tem que me orientar. Né? E como é que eu vou me aproximando dessa realidade? Esse processo que a gente chama de Brahma Samipya, ou seja, que é aquilo que está sugerido numa expressão upanishádica chamada neti, neti, ou seja, isso não, isso não. Quanto mais eu me aproximo dessa realidade que é Brahman, mais falta. Ainda não é isso, ainda não é isso, ainda não é isso. Em matemática, a gente chama essa coisa de aproximação assintótica. Né? Você tem uma aproximação assintótica a essa realidade. Então, o capítulo 7 vai trabalhar com essa distinção entre aquilo que era o mero conhecimento védico, para isso que o Senhor Krishna leva para Arjuna como Vijnana, como essa sabedoria, que vai servir de ponte. O que serve de ponte entre isso é Bhakti, essa coisa que parece um pouco nova, né? Por quê? Porque a qualidade da devoção do devoto ela aumenta conforme aumenta o conhecimento que se põe em prática. Porque só aquele que possui algum conhecimento sobre o Atman é que pode eleger o Atman como seu objeto de devoção. Eu não posso procurar por uma coisa que eu não sei o que essa coisa é. Eu tinha falado no encontro passado. Se eu perdi a chave, eu vou procurar a chave, mas eu sei o que é uma chave. Eu não posso, eu perdi, vou procurar. Mas vai procurar o quê? Não sei. Você não sabe como é que você quer encontrar. Então, se você quer alcançar o Atman, você já tem que conhecer um pouco sobre o Atman
não tem dúvida. Então, essa ideia começa a ser trabalhada aqui, né? Então, o 8º capítulo, como nós já vimos, falou do que é esse imperecível Brahman. Eu vou começar a buscar. Vai falar do Adhyatma, do Supremo Espírito, da sílaba Om, do Ekakshara, né? Tudo isso nós já vimos. E no 9º capítulo, da semana passada, por fim, a gente vai ter a ideia de que essa onipresença do Atma, né, que está em tudo, de uma forma não manifestada, que é isso que valida esse entendimento e essa fala do Senhor Krishna, né? Porque tudo está submetido a essa lei do Atma. É o Atma que cria e recria tudo e as próprias leis da natureza. O Atma é o pai e a mãe do universo, como diz no texto. É o Om, os 3 Vedas, a semente, o objetivo da vida, o refúgio e tudo mais. Então, feito esse preâmbulo, hoje eu abusei um pouco, eu peço desculpas. Peço desculpa não, peço compreensão, porque a gente, às vezes, quando entra fundo no texto e vai lendo o texto, vai lendo verso a verso, às vezes eu perco a visão em perspectiva do que é onde eu comecei, para onde eu estou andando e como eu quero chegar, olhar de longe, assim, em grandes linhas. Então, aqui pronto. Agora eu já sei. Nós estamos indo para o suprassumo do que é Bhakti, né? Nós estamos caminhando para aí, que é isso que vai começar a ser tratado agora. Quando eu começar a entender o que é que compõe Brahman e como é que isso vai levar a Arjuna a experimentar disso e se transformar, se transfigurar, quase pode dizer assim, que ele é um no começo da Gita e ele vai ser outro depois do capítulo 11 da Gita. Já não é mais a mesma pessoa. Ele foi transfigurado, ele foi transformado. Ele deixa de se tornar um mero devoto, um mero bhakta, para ser aquele que contatou com uma fagulha que seja pequena dentro dele, que fez com que ele atualizasse a sua Shaladá, ainda que não de forma definitiva. Mas ele já teve um primeiro contato átmico. Ele teve um lampejo do que é o Atma. Isso é o que acontece no capítulo 11. Então, para falar um pouco disso, eu vou agora começar o capítulo 10, a leitura do 10º capítulo. Eu vou ler o Feuerstein. Então, como eu já expliquei outras vezes, a gente mudou um pouco a nossa metodologia, nós atualizamos ela no decorrer do nosso aprendizado com o texto. Então, agora a gente está fazendo a leitura um pouco mais rápida e só vamos parar e fazer uma análise do verso se isso for importante para aquele momento que nós estamos vivendo e tiver ali uma questão que nos intrigue. Então, eu vou ler o 10º capítulo. O Yoga da Manifestação Divina. 10.1. Disse o Senhor bendito, né? Além disso, ó Arjuna, dos braços fortes, ouve minha palavra suprema. Vou declará-la a ti, que és meu bem-amado, pois desejo o teu bem. Nem os exércitos dos deuses, nem os grandes videntes conhecem a minha origem, pois eu sou o princípio dos deuses e dos grandes videntes e de todas as outras entidades em toda parte. Como a gente já viu aqui, tem 2 camadas de leitura, né? Muita gente lê isso como ele falando como Krishna, e outras leem isso como Krishna em comunhão com o Atma, falando como representante do Atma. Então, quem conhece a mim, o grande Senhor do mundo, como não nascido e sem princípio, ou seja, aqui fica mais ou menos claro, ele está falando como representante do Atma, não nascido e sem princípio, né? Quem conhece a mim, o grande Senhor do mundo, como não nascido e sem princípio, não vive perplexo entre os mortais, mas é libertado de todos os pecados.
sabedoria, conhecimento, ausência de perplexidade, paciência, veracidade, comedimento, tranquilidade, prazer, dor, vir a ser, o nascimento, não vir a ser, que é a morte, medo e também destemor. 10:5. Não violência, equanimidade, contentamento, ascese, caridade, boa e má reputação. Tais são os estados de existência, bhava, dos seres que, com efeito, surgem de mim em toda a sua diversidade. Os 7 grandes videntes de outrora, como também os 4 manus, que partilham do meu estado de existência, nasceram da minha mente. Dele surgiu o mundo com todas essas criaturas. Quem verdadeiramente conhece esse meu poder de manifestação e yoga é jungido por um yoga inabalável. Quanto a isso, não há dúvida. Tem a nota de rodapé aqui, depois eu não vou ler agora, mas é interessante. As notas de rodapé são bem interessantes de usar. Eventualmente, uma outra eu posso ler. Verso 8º. Eu sou a origem de tudo, ou seja, o Atman, né? De mim tudo surge. Diante disso, os sábios, dotados do estado de existência apropriado, me adoram. Eu vou ler aqui esse nota 4, porque tem uma coisa importante. Os sábios dotados do estado de existência. Fica meio estranho. Quer dizer isso? Para mim, não quer dizer nada. Né? Então, vou ler a nota de rodapé para saber por que está esse estado de existência aí. Aí ele vai dizer, essa escola, que é o Zarhana, traduz o termo bhava como estado de existência. E, nesse caso, por caloroso afeto. Enquanto Bhaktivedanta traduz por de todo o coração. Eu gosto. Eu gosto. Shankara, esse sim, esse é o grande filósofo, o grande intérprete. Né? Olha como ele explica. Shankara explica como bhavana, que é a mesma palavra que o senhor Buda vai usar para definir a meditação, né? Essa ideia de cultivo. Né? Então ele diz aqui, ó, tem a expressão em sânscrito, está tão pequenininho isso aqui, bhavana paramartha tattva vinaveshaha. Ou seja, cultivo, direcionamento da atenção para a realidade transcendente. Então, isso sim, isso é que vem a ideia de bhavana e de bhavana. É isso. É o cultivo desse sentimento, né, que me direciona para essa realidade transcendente. Pronto. Então, vou ler de novo o 10:8, onde aparece essa expressão. Eu sou a origem de tudo, de mim tudo surge, diante disso, os sábios, dotados do estado de existência, apropriado, me adoram. Com a mente voltada para mim, a força vital dissolvida em mim, dissolvida eu não consigo ler. Vamos ter que ver isso aqui, porque dissolvida não pode ser. Com a força vital dissolvida em mim, esclarecendo uns aos outros e falando constantemente de mim, eles estão contentes e regozijam-se. Vamos ver, nota de rodapé número 5. A palavra gata, ida, participio passado feminino do verbo ir, traduzida aqui como dissolvida, também pode significar absorvida, absorta. Poxa, se pode significar isso, por que você não usou? Né? Uma tradução mais devocional da oração inteira seria a força vital ou a vida deles entregue a mim. Por que não usou isso, então? Qual o problema de ser devocional aqui? Se é exatamente essa a intenção do verso.
com a mente voltada para mim, com a força vital dissolvida em mim, ou seja, absorto nessa força vital, né? Esclarecendo uns aos outros e falando constantemente de mim, eles estão contentes e regozijos. A esses sábios, sempre jungidos, que me adoram com afeição, concedo aquele Buddha Yoga pelo qual se aproximam de mim. Olha que interessante como aqui a ideia do que é a verdadeira devoção, o que é que ela significa. O que é Bhakti? Bhakti simplesmente não é eu me valer de nenhuma parafernália. Tudo isso pode fazer parte, todos esses adornos podem ajudar, toda a ritualística pode ajudar, mas não é isso que conta. O que conta é isso aqui, ó. Eu estar com a mente desse jeito. Eu estar com a mente totalmente absorta, né, no transcendente. Então, esses sim são os que me adoram com afeição. Concedo aquele Buddha Yoga, né? Então vamos ver de novo aqui os 6. O composto Buddha Yoga, não traduzido nesse caso, tem muitas conotações. Refere-se à capacidade de yoga, de sabedoria, ou a capacidade de exercitar pela graça de Krishna, eu diria pela graça do Atma, né? Não de Krishna, a faculdade inata da sabedoria. Óbvio, né? Porque se Buddhi, tem manas e Buddhi, né? Manas representa a tua parte racional, a mente, tudo isso que representa o Ocidente. Buddhi, o Ocidente nem sabe o que é. Essa categoria não tem representação aqui. Mas ela remete lá no Oriente, e o Ocidente está começando a perceber, essa ideia do sentimento intuitivo, aquilo que dá conta da força do amor, dessa lei que une e conecta todas as coisas, desse princípio unificante. Né? Tudo isso vem por meio de Buddhi. Porque quando essa luz de Buddhi alcança a tua mente, você se torna um Buda, aquele que alcançou a iluminação da razão, da sua mente racional. É Buddhi que ilumina. Por quê? Porque Buddhi reflete. Buddhi ainda é material, tem que lembrar disso. Faz parte da nossa natureza material. Mas ele reflete a luz do espírito, que não é material. Então, Buddhi é o canal de ligação com o espírito, faz o canal com a mente. Então, Buddha Yoga está se referindo a isso aqui, né? Por compaixão por esses sábios, dissipo pela lâmpada brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância, permanecendo sempre meu próprio estado de existência. Arjuna disse: És o Supremo Brahman, a morada suprema, o purificador supremo, o eterno Espírito Divino, o Deus primordial, não nascido, onipresente. Assim, falam de ti todos os videntes e também o divino vidente Narada, Ashita Devala, Vyasa, e tu mesmo me dizes isso. Tem umas notas aqui de rodapé interessante, mas eu não vou ler agora. Considero verdadeiro, já não gostei. Mas a gente vai ver por quê. É Rita, ele está falando de Rita. Considero verdadeiro tudo isso que me dizes, ó Queixava. Com efeito, ó bendito, nem os deuses, nem os demônios conhecem essa tua forma manifesta. Né? Na verdade, Rita é essa expressão que aparece nos Vedas, é esse conceito fantástico que remete a aquilo que modernamente, até vou brincar agora com o Vanildo, que eu tenho discutido um pouco isso com ele, a ordem sintrópica do universo. O princípio da sintropia, o princípio da organização cósmica, a gente chama de Rita. Esse conceito ainda intuído lá no Rig Veda, ele vai ganhando forma mais concreta, porque é uma coisa tão poética, tão abstrata, quando a gente, a partir de Rita, nasce a expressão Dharma, né? Aí sim, as leis de funcionamento que rege todo o plano material e o plano espiritual, de uma maneira mais concreta. Mas tudo isso vem de Rita,
como tratado lá nos Vedas. Então, é claro que se isso, Rita, se Deus é verdade, se a essência dessas leis, isso é verdade, é claro que eu vou dizer, considero verdadeiro. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele considera tudo em harmonia, em sintonia com essa grande lei universal que é a Rita. Né? Então, eu considero em harmonia tudo isso que me dizes, ó Queixava. Com efeito, ó bendito. Esse termo Rita é muito conhecido, porque isso sim faz parte da cultura védica. Então, é uma palavra comum tanto ao Krishna quanto ao Arjuna. Os dois sabiam do que era isso. Né? Tu mesmo conhece a ti mesmo por ti mesmo, ó Espírito Supremo, gerador dos seres, Senhor dos seres, Deus dos deuses, ordenador do universo. Deves informar-me sem nada esconder sobre os poderes de manifestação, Vibhuti, do teu divino si mesmo, poderes por meio dos quais habitas nesses mundos, penetrando-os, como o Atma. Né? Embora reflita sempre em ti, o Atma, de que modo devo conhecer-te, ó Yogin, e em quais dos muitos estados de existência devo pensar em ti, ó bendito. Né? Ele está falando agora com esse grande ser que é Krishna, com esse grande avatar, está em conexão com esse estado e ele quer saber como se relacionar com ele. Né? Fala-me de novo extensamente, ó Janardana, sobre o yoga e o poder de manifestação de ti mesmo, pois não me saciei de ouvir o néctar das tuas palavras. Disse o Senhor bendito, eis que vou declarar-te os principais poderes de manifestação do meu divino si mesmo, ou seja, do Atma, ó Kurushrestha. Kurushrestha. Shrestha quer dizer o melhor, né? Então, ó melhor dos Kurus, né? Ó Kurushrestha. Pois minha extensão não tem fim. Eu sou o si mesmo, o Atma, que subsiste no lugar de repouso de todos os seres. Que subsiste no lugar de repouso de todos os seres. Isso aqui eu vou ler, a 14. A palavra asha, traduzida aqui como lugar de repouso, é derivada da raiz verbal shi, reclinar. Esotericamente, refere-se ao coração. Ora, ora. Eu sou o si mesmo, o Atman, que subsiste no coração de todos os seres. Acho que fica bem mais claro, né? Sou o princípio, o meio e o fim de todos os seres. Entre os Adityas sou Vishnu, entre os luminares sou o sol radiante, entre os Marutis sou Mariti, entre as mansões lunares a lua. Sou o Samaveda entre os Vedas, sou Vassal entre os deuses, a mente entre os sentidos. Sou a sem-ciência, Chetana, né, entre os seres. Eu sou Shankara entre os Rudras, o Senhor das riquezas entre os Yakshas e Rakshasas. O fogo entre os Vasus, sou Meru entre as montanhas. E uma curiosidade, a gente sempre quis saber o que são os Yakshas e os Rakshasas, né? Claro que tu poderia pesquisar, mas aqui ele já diz, então eu vou ler. 22 e 23. Os Yakshas são espíritos da natureza, geralmente representados como anões barrigudos. O Senhor das riquezas é mais conhecido como Kubera, né? Que é o principal Yaksha. E os Rakshasas são ogros destruidores que gostam especialmente de interromper os sacrifícios e outras atividades sagradas. São esses pequenos demônios, né? Conhece-me como Brihaspati, o principal entre os sacerdotes domésticos. Ó filho de Prita, sou Skanda entre os comandantes e Oceano entre os corpos d'água. Sou Brigo entre os grandes videntes. Entre as elocuções, sou o monossílabo. Entre os sacrifícios, sou o sacrifício da recitação. E o Himalaia entre as coisas imóveis. Né? Então, o monossílabo é o on, né? Claro, né? 26. Sou a chuata entre todas as árvores, né? Que é a figueira sagrada.
e Narada entre os divinos videntes. Sou Citraratra entre os Gandharvas, e o sábio Kapila entre os perfeitos, ou Kapila. Entre os cavalos, esteja ciente de que sou Uchaishravas, nascido do néctar, sou Airavata. Entre os elefantes senhoriais, o soberano entre os homens. Quer dizer, isso aqui é de um sentido figurado tão profundo. Você vê, nós ficamos um tempão para discriminar o que significa cisne, que vem da palavra rança, que significa respiração, que é o som onomatopeico da respiração. Imagina quanto segredo tem aqui escondido. Isso aqui está em toda a mitologia da Índia, está em todo. Só grandes iniciações vão revelando para a gente essas formas de nos revelar a divindade oculta nessa metáfora. Quando a gente recebe uma experiência mística, uma iniciação, você tem o esclarecimento do significado oculto, e tudo isso está sendo dado aqui. Exatamente como a gente já destrinchou uma dessas pequenas metáforas, né? Que foi a metáfora do cisne rança, que vai dar origem às práticas de meditação. Né? Isso aí vem geralmente por iniciação. Aquela descrição que a gente viu sobre rança, não vai achar muito facilmente em lugar nenhum, porque isso acontece nas experiências internas, e não nessas falas externas da tradição Guru Shishya Parampara. Isso aí é de um outro nível já. Isso aí é quando acontece no guru, que não é mais de carne e osso. É você com aquele guru que não é de carne e osso. Né? Que é para onde Krishna está remetendo a Arjuna. Para esses seres celestiais, todos eles podem ser acessíveis em meditação. Que um pouquinho disso é o que o Arjuna vai perceber no capítulo 11. Um pouquinho. É uma semente. É uma iniciação. É uma diksha, que abre ele para uma certa realidade, põe ele num certo estado. Mas é só uma iniciação. Depois falta ter que trilhar todo o caminho. Então, sou o raio Vajra entre as armas. Entre as vacas, sou aquela que atende a todos os desejos. Tem um nome próprio, né? Está aqui, deixa eu ver o 38. Kamaduk, é isso. Kamaduk. E Kama é desejo, né? E procrio Kandarpa. Sou Vasuki, entre as serpentes. Entre os Nagas sou Ananta. Sou Varuna entre os habitantes das águas. E Aryama entre os antepassados. Entre os subjugadores sou Yama. Yama é a morte, né? O deus da morte. Então, sou Prahalada entre os Daitias. Sou o tempo entre os que computam. O senhor dos animais, ou seja, o leão entre os quadrúpedes. E vai na teia entre as aves. Sou o vento entre os purificadores. Sou Rama entre os que portam armas. E o crocodilo entre os monstros aquáticos. Sou Janhavi entre os cursos d'água. Além disso, Arjuna, sou o princípio, o fim e o meio de todas as criações. É claro que ele está falando desse sou, é o Atma, né? O Atma é tudo isso, né? Entre as ciências, sou a ciência na base do eu. Aí é de novo a mesma ideia. Entre os falantes, sou a fala. Sou a letra A entre as letras. O A representa o espírito, né? E doando-a no sistema de compostos gramaticais. Olha aqui, ele está se referindo ao sânscrito, né? Porque todo mundo sabe que o estudo do sânscrito é por si só uma disciplina espiritual. E a gente desvendar certos segredos do sânscrito, isso aí são pequenas iniciações. Então, até a caligrafia do sânscrito, quando você fazia no Devanagari à mão, até aquele cuidado de construir todas aquelas letras, né? Você tinha que exercer uma perfeição tal ali, que aquilo tudo já era uma grande disciplina espiritual. Então, só estudar sânscrito já é, já que o sânscrito é uma língua sagrada e tem toda orientada para isso. Ele está comentando sobre isso, né? Por que o ar representa o espírito. E os compostos não dá para a gente discutir aqui agora.
Sou também a morte de tudo que devora e a origem dos acontecimentos futuros. Entre as palavras femininas, sou fama, fortuna, palavra, memória, inteligência, perseverança e paciência. Além disso, entre os cantos, sou o grande canto. Entre as cadências, a Gayatri. Né? 53, eu vou ler aqui. Ó. A cadência Gayatri, 3 versos de 8 sílabas. É empregada no versículo mais famoso do Rig Veda, 36210, famoso por ser diariamente recitado até hoje pelos brahmanes piedosos. E interessante, que é verdade, e até em todos os lugares que eu fui, ninguém faz como está no Rig Veda. Ninguém faz seguindo a forma da Gayatri, são 3 versos de 8 sílabas. Você acrescenta uma coisa que não está lá. Om, Bu, Buvá, Swaha. Isso não existe, não está lá. Essa é a 4ª linha. A Gayatri, se você for olhar no Rig Veda, começa Om e vai para a 2ª linha. Agora não vou forçar a memória para ver como é, porque tem Vaishrenya, tem uma palavra lá que muda o tamanho de uma vogal para uma semivogal, exatamente para eu poder, na contagem, ficar 8 também, ali naquele verso. Já que eu joguei o Om para a 1ª linha, então na 2ª linha eu tenho que fazer uma modificação numa sílaba para poder dar 8. Só que aí fica 4 de 8. E a Gayatri são 3 de 8. Então, além disso, entre os cantos, entre as cadências, a Gayatri. Entre os meses, sou Margas Rishra. Entre as estações, a mina das flores. Sou a jogatina dos trapaceiros. Sou o esplendor dos esplendorosos. A vitória, a determinação. De novo, aqui, determinação, tudo bem. Mas eu preferia até manter o termo em sânscrito, que é Vyavasaya. Né? Aqui, ó, nota 56. Ele pode ser traduzido por determinação, também pode ser como resolução, ou como vontade, ou como a gente tem visto, né, como funcionamento. Qual é o seu Vyavasaya? Né? Você está dentro de qual funcionamento? Funcionamento cósmico. Né? Qual que é desse aqui? Eu parei no... aqui. 36, então. Sou a jogatina dos trapaceiros, do esplendor dos esplendorosos, da vitória, da determinação. Sou Sattva, dos dotados de Sattva. Então, aqui é o 57. Ele não fala nada. Sou Vasudeva entre os Vrishnis, que é da família do Krishna, né? Dhananjaya entre os filhos de Pandu. Além disso, sou Vyasa entre os sábios e o bardo Ushanas entre os bardos. Curioso é que ele se referencia, né? O autor do texto, que é Vyasa, que é quem escreve o Mahabharata e tudo, então aqui ele coloca na fala do Krishna que ele mesmo faz parte dessa linhagem, né? de grandes seres. Sou a vara dos verdugos, a arte de governar dos sedentos de conquistas. Sou ainda o silêncio dos segredos, o conhecimento dos dotados de conhecimento. Essa outra parte aqui eu vou pular porque não está na Gita. Eu sou também aquela que é semente da perfeição em todos os seres, ó Arjuna. Não há ser móvel e imóvel que possa existir separado de mim. Meus divinos poderes de manifestação não têm fim, ó Parantapa. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, tá certo. Meus divinos poderes não têm fim, ó Parantapa. O que proclamei acerca da extensão dos meus poderes de manifestação foi somente a título de exemplo. Quaisquer entidades, sátiva, poderosas, prósperas ou vigorosas,
devem ser reconhecidas por ti como o nascimento fragmentário do meu divino esplendor. Mas de que adianta para ti conhecer tantos detalhes, ó Arjuna? Tendo estabelecido todo este universo como único fragmento de mim mesmo, permaneço eternamente imóvel. E aqui o grande gancho para a semana que vem, e para entender o impacto que esse diálogo está causando no coração de Arjuna, é lembrar que aqui está o segredo que mexeu nas células fundamentais do Arjuna, nos átomos fundamentais da sua constituição lá, como é que vão falar dos tátuas, na constituição tátrica de Arjuna, né, para que ele entrasse naquele estado espiritual e recebesse uma iniciação do Senhor Krishna. E ali, inclusive, ele define o que é iniciação, né? Ok, eu vou te conceder agora um aperitivo. Depois eu vou tirar, porque iniciação é isso. Iniciação é eu tiro a gosto. Eu vou te emprestar, é meu, eu dou para você. Gostou? Agora você corre atrás e alcança por você mesmo. Isso é que é uma iniciação, né? Você vai lá e põe você dá aquela diksha, que eles dizem, né? Então aqui está tudo sendo preparado, todo o cerimonial verdadeiro, que não é em templo nenhum e nem batendo no sininho. É no campo de batalha. O Arjuna vai ser iniciado, né? Então ele vai ser iniciado, e aqui foi toda essa preparação mística, para que no capítulo 11, como a gente vai ver, num dado momento, o Senhor Krishna vai te dizer: é agora, eu vou te conceder a visão cósmica do universo. Então, eu sei que eu fui um pouco mais intenso hoje, porque eu queria cobrir todo o capítulo e queria fazer aquele preâmbulo, que eu achei que esse capítulo merecia, já que agora a gente está indo para o ápice do texto. Eu digo, concordo com outros, que o capítulo 2 é a essência da Bhagavad Gita, muita gente diz isso, mas também concordo com o Prabhupada, nesse sentido, que esse capítulo de 7 a 12 de Bhakti contém o ápice do texto. Eu não tenho a menor dúvida que esse ápice é a experiência de Arjuna com a divindade. É quando ele entra nesse estado que a gente pode chamar de muitas coisas, mas que é um estado de meditação profunda, né? Que é o que a gente vai ver no próximo capítulo. Então, acho que com isso eu termino a minha fala. Pelo retrospecto, por toda a organização da aula de hoje, do estudo de hoje, né? Ô, Rubens, eu só... Rubens e todos, né? Alguém quer falar alguma coisa antes aqui? Tranquilo? Sim. O que eu peguei daqui, Rubens, que eu acho que é interessante, assim, que eu queria que você desenvolvesse, ou se alguém quiser desenvolva. Em última análise, o que eu percebi aqui é que existe um único Deus, com todas essas manifestações. Eu acho que se você pegar esse sentido, você pega muita coisa, você pega, talvez, o ponto central da história. Porque se você for ficar analisando cada uma dessas informações que ele falou aqui, é super legal. Mas qual é da onde vem tudo? Do único Deus, dessa única manifestação. De lá sai tudo, né? Então, tanto é que aqui, acho que no... Peraí, eu tinha anotado aqui. Que eu achei muito legal. Bom, aqui ele fala assim, que não há ser nada móvel ou imóvel que não tenha saído de mim. Eu não lembro exatamente qual é que eu estou vendo aqui. Porque eu acho que se você pegar esse sentido de que, assim, é uma consciência muito grande, né? Você explicar para uma pessoa que tudo, qualquer coisa que ele vê, e aqui grande parte disso aqui é saguna, né? Você pode ver.
Saguna. Então, você está vendo, ele está te mostrando, através, primeiro, de Saguna, de toda a manifestação que existe, que vem de um ponto específico, que é a criação, que ele é o único criador de tudo. Que nada, absolutamente nada, que você possa ver, sentir, ver, cheirar, etc. e tal, não tenha sido criado por ele. E quando você tem esse entendimento, do meu ponto de vista, eu acho que, assim, de uma forma geral, você percebe o tamanho que você é. Ou seja, né, não cabe muita coisa ali. Quando você entende o tamanho da criação, né? Só para te dar um exemplo para todo mundo. O James Webb tirou uma foto aí de um negócio que é 13 bilhões de anos atrás, né? De uma extensão de uma estrela que aconteceu há 13 bilhões de anos atrás. Como que você chegaria lá? Não tem fisicamente como você chegar lá. É impossível, não tem como. Então, mas eu estou te falando a extensão de tudo que isso que foi criado. E, inclusive, isso é uma criação do Criador, né? Então, assim, o que eu percebo é que essa criação, qualquer coisa que você possa ver, ele só está tentando explicar didaticamente para a Ajna, olha, para onde você for, é minha criação. No, ouve o que eu estou te falando, vai lá e luta, quer dizer, se movimenta, faça uma ação, faça uma colocação, né? Se quem criou tudo isso está te falando, vai lá e faz, por que que você está aí mosqueando, né? Assim, em outras palavras, a não ser que você esteja preso em alguma coisa que não tem como você fugir. Era basicamente isso que eu queria falar, assim, e queria abrir se alguém quer falar mais alguma coisa. Aquele termo Dandva, que você citou aqui como... Eu toda hora eu perco o negócio ali, caramba. É Dandua, que é a dualidade, É né? Dandva. É, É. Dandua, é dois, quer dizer dois. Ele tá também no Hino Brahman, né? Dandva Titangangana Sadrishan, né? Ele vai embora, ele está lá também. Esse é um termo extremamente antigo dos Vedas, né? 5.000 anos do Veda. É que eu lembrei que às vezes eu canto ele, e aí quando você falou, eu fui lá buscar, né? Só que aqui ele fala sem dualidades, né? Para interpretar isso. Então, assim, eu fiquei muito contente com a aula de hoje, porque qual é o ponto central para mim? Cada vez mais eu consigo falar para mim mesmo que só existe um Criador. Quer dizer, não que eu fale eu para mim mesmo, cada dia estou tendo essa consciência no meu dia a dia. E quanto é bonito a questão do Bhakti, quando você entrega isso para esse Criador, que é essa devoção que você, que em algum momento falou, que é o termo específico disso. Se está tudo ali, e se foi ele que criou tudo, o que prende você de se libertar, de se entregar a essa criação, a esse movimento que desde que o mundo foi criado como Rita, que depois virou Dharma, que depois virou isso, aquilo outro, que é o movimento sintrópico, né, que você falou aí. Como é que, por que que você não se entrega? E todo mundo fala isso, todas as tradições falam isso, só existe um Criador, só existe um Deus, só existe todo, ama teu Deus, o único Deus, e ama teu Deus como a ti próprio, até aquela história toda lá que eu, às vezes me perco. Mas então, todo mundo, todas as tradições falam disso. E a gente não sei por quê, quer dizer, eu sei porque é o ego que segura isso, né? Que quando você faz um movimento e você acha que você fez, você tenta se igualar a essa condição, mas você não é. Você é um mero criatura, um grão de areia numa praia imensa, querendo ser alguma coisa maior do que isso. Aí complica um pouco o meio de campo. Mas essa poesia que Krishna falou para Arjuna me remete a um ponto dentro de mim que, mesmo com toda essa grandeza, esse Criador todo, ele colocou um ponto dentro de você que fala assim, você pode se ligar a isso através da meditação, através desse ponto específico dentro de você.
e você percebe toda a grandeza. Que talvez a gente lê, mas a gente, às vezes, cada vez eu estou me conscientizando disso, a gente tem que sentir a Gita, tem que ter uma abertura para a Gita para você poder entender. E racionalmente você limita qualquer coisa que você for fazer, né? Então, assim, eu não sei nem se eu falei demais ou se eu falei alguma coisa que não devia ter falado, mas é muito bonito quando você vai descrevendo isso, quando vai entendendo, e aquilo vai, de alguma forma, tocando algum ponto que não é muito racional, mas que ele vai dando um sentido, como se você fosse andando com ele. Eu acho isso muito belo, assim, muito bacana. É isso só que eu queria falar. Alguém mais queria falar alguma coisa? Abri o microfone, tá aqui? Opa, tá ótimo. Obrigado, Marcelo. Eu tenho uma vantagem sobre vocês, que eu tenho a companhia de um avatar aqui. Vou mostrar para vocês. Ó, um avatarzinho. Uma gracinha. É a Amy. Olha, gente, eu nem sabia que vocês estavam nesse capítulo. Caramba, esse capítulo aí que o Rubens leu, esse e o próximo, meu Deus, eles me emocionam muito. Eu estou feliz de estar aqui nesse capítulo, viu? Porque a didática da Bhagavad Gita, vocês veem que é ao contrário do capítulo 10 e 11, né? A didática da Bhagavad Gita é poucas palavras com conteúdo muito grande, né? Ó, uma pérola equivale a uma pérola. Muito pequenininho, mas com conteúdo grande. Isso é a didática da Bhagavad Gita. Nesses dois capítulos, 10 e 11, é o contrário. São muitas palavras para dizer uma coisa só. Esse capítulo 9 pode ser assim: Krishna, diz aí o que você é. Ele poderia falar só uma coisa: olha, do bolo eu sou cereja. Pronto, acabou. Bastaria isso. Aí, nesse capítulo, Arjuna fala: me diga o que você é, que eu quero ouvir. Aí, no capítulo seguinte, Arjuna diz: agora então eu quero ver. Sabe? Aí, aquele mundo de palavras para dizer uma coisa só. Para que tantas palavras para dizer uma coisa só? Para despertar o nosso sentimento. Cara, não tem. Chega uma hora do estudo, cara, que não tem jeito. Igual o Vanildo falou, a gente tem que sentir aquilo, sabe? Tem que sentir o Atman, sentir Bhagavan. De alguma forma, tem que sentir, sabe? Dos arqueiros, eu sou Arjuna, das armas, eu sou a flecha de Rama, o Vraja de Indra, sabe? Do bolo, eu sou a cereja. De alguma forma, que não dá para explicar com palavras, em alguma época do estudo a gente tem que sentir. Quando a gente sente, faz toda a diferença. O Rubens sempre fala, basta ter um coração no peito, né? Aí, esse capítulo 10 e 11 só diz isso. Cara, em alguma hora, Krishna falando, né? Você vai ter que me sentir. Essa é a hora, nesses dois capítulos. Aí, quando eu estudei esses capítulos, eu entrei num transe muito louco. Eu falei, caramba, sabe, é bom, mas é místico demais. São capítulos místicos. Cada um vai ter que sentir de acordo com o seu merecimento. E não dá muito para explicar, não. Quem tiver merecimento de sentir, vai sentir. Quem não tiver, não vai sentir, mas vai sentir alguma época na vida, mesmo que seja daqui a 10 milhões de anos. Aí vocês vão me perguntar, mas eu senti? Cara, eu não senti, não. Na verdade, eu nem sei. Talvez eu tenha sentido umas 2 ou 3 vezes na vida, durante alguns segundos só, mas, sei lá, foi uma coisa tão gostosa, tão boa, tão poderosa, sabe? Quando o Cristo fala, eu e o Pai somos um, não dá para entender aquilo é um sentimento muito poderoso, aquilo é uma coisa enorme, sabe? Esses dois capítulos são para sentir aquilo que Jesus falou, eu e o Pai somos um. Ele pode falar isso 1000 vezes, eu posso escutar e não entender. Aquilo é um sentimento, sabe? Esses dois capítulos trazem esse sentimento muito rico, engrandecedor dentro da gente, mas são capítulos místicos. Se eu for dar numa faculdade, eu vou explicar todos esses nomezinhos que estão aí. Pouco importa. Do bolo, Bhagavan é a cereja. E a gente tem que sentir isso. E, de alguma forma, a gente tem que ver que no capítulo seguinte, Krishna vai explicar isso. Não, esses capítulos são mágicos.
Mas sabe por que eu estou aqui mesmo com vocês? É para estudar Bhagavad Gita, claro que é. Claro, e sempre, só de o Rubens ler esse capítulo, eu fiquei tão emocionado aqui, eu e a minha avatarzinha aqui do meu lado. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque desde a primeira vez, tem uma palavra que eu não sou muito conhecedor do budismo, não, mas tem uma palavra do budismo que eu gosto muito, que é Bodhisattva. Bodhisattva, grosseiramente, numa linguagem bem ignorante aqui, é aquele que deseja e que faz o bem. Sabe? Não é tão simples assim, não é só fazer caridade, não. Mas aquele que tem isso dentro da gente, sabe? Fazer o bem. Eu nasci com esse desejo. Esse cara, que é o Bodhisattva, eu vejo isso em você, Rubens. Desde quando eu te vi lá na UFRJ, o que você está ganhando aqui, cara? Você não está ganhando nada. Você não está ganhando dinheiro, você não está ganhando fama, você não está ganhando nada. Então, o que te faz estar aqui nesse grupo todas as quintas? A sua índole de Bodhisattva. E eu me apaixonei por você, Rubens, e pelo amor que eu tenho a você, esse amor me alimenta, e eu estou aqui por causa desse amor, pela sua missão de Bodhisattva. Você é um Bodhisattva. E eu estou aqui para sentir e compartilhar dessa energia com você, sabe? Essa coisa boa que eu sinto em você. Sabe, mais do que um bom professor, mais do que um bom sânscritista, um grande estudioso, isso tudo fica muito secundário e talvez se perca com a sua morte. Mas a índole de Bodhisattva é sua. Você pode nascer como muçulmano na encarnação seguinte, não saber nada da Bhagavad Gita e dos Vedas, mas a índole de Bodhisattva vai persistir sempre. E isso é que é o apaixonante em você, viu? Aquele cara que fala em palavras em sânscrito, tudo mal pronunciado, então, sabe? Não estou nem aí, sabe? Então, isso é amor, viu? Então, eu estou aqui por esse amor, por você e pelo que você é. E sempre que for possível que o meu trabalho deixar, eu estarei aqui para compartilhar desse amor que você passa, viu, Rubens? É isso. Eu vou citar do Rubens, que até é uma tréplica. Réplica. Agora não dá, Vanildo. Agora não consigo. Está tudo Ótimo. certo. Agradeço, Marcelo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Acrescentar, dar esses momentos com a gente, tentar entender, tentar sentir o que foi dito, né, em todos os sentidos, foi dito em toda a noite. E eu pediria ao senhor Eurípides que, querendo falar algo, pode falar, senão você pode fazer encerramento para a gente, senhor Eurípides. Agradeço demais aí. Agradeço demais a presença de todo mundo. Mais uma vez, obrigado. Hoje foi um dia bem especial para todo mundo. Ok, Avalino. Então, boa Obrigado. noite a todos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Referente a esse capítulo, Yoga da manifestação divina, essa manifestação divina, ela se manifesta no nosso Atma. E quando nós entendemos essa manifestação e sentimos essa manifestação, nós vamos ter as experiências em nossos sentidos. E aí, então, nós vamos usar os nossos sentidos com essa consciência de Deus. Eu acho isso fantástico. E depois, quando nós sentimos a chama de Deus vibrar no nosso Atma, não tem algo que purifica tanto quanto essa chama divina, que é o próprio Atma. Então, nós nos purificamos de tudo e nós vamos ter a consciência do Atma, essa grandeza de Deus. Como Santa Teresa d'Ávila falava no livro dela, do Castelo Interior, são tantas e tamanhas graças que nenhuma mente mais aguçada que fosse seria capaz de percebê-las todas. Então, olha que vê que grandeza de Deus que nós temos no nosso Atma. O que nos falta é tomar consciência e viver com essa consciência de Deus em nossas ações. E depois nós percebemos
o transcendente Deus, o Parabrahma, que nos compenetra como se fôssemos de puríssimo cristal. Por isso que quando nós nos entregamos a esse Deus, o Parabrahman, e aí nós somos compenetrados, e aí então muda tudo o nosso viver. E aí nós está muito além da vida, muito além da morte, muito além da saúde, da doença, da riqueza e da pobreza. Deus está muito além. Então, o que nos falta, de fato, é essa consciência. E nós vamos conseguir essa consciência através das meditações. Quando nós temos persistência, dia após dia, meses após meses, anos após anos, nós estamos nos aproximando dessa grande verdade que nos envolve hoje e sempre. Então, eu vou fazer a encerração, o encerramento desse estudo nosso. Vamos tomando consciência de que nós somos centelha divina e vamos nos entregar totalmente à Divina Mãe, a Yoga Devi. Ahamasmi aparadanam alayo akinshano agatili tuameva upaya butomi baba. Estamos aqui com faltas, com pouco conhecimento e sem percepção divina. Vem tu a nós e dá-nos a compreensão. Ó Divina Mãe, no teu aspecto criador, faça de nós uma nova criatura, cheia de caráter, ética e moral. E no teu aspecto preservador, que possa preservar tudo aquilo que já conquistamos de progresso material e espiritual. E no teu aspecto Durga, destruidor ou reintegrador, que possa arrancar pelas raízes todos os males que ainda residem em nós. Sê conosco, Divina Mãe, derramai sobre todos nós as tuas bênçãos. Vamos pronunciar por 3 vezes o Pranava Om, o nome sagrado de Deus. Coloquemos os nossos pensamentos na luz do coração e inspiremos. Que haja paz e harmonia em todos os mundos, para todos os seres. Namastê. 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 Namastê, obrigado a todos. Boa noite a todos. Namastê. Namastê. Boa noite, gente. Namastê. Namastê, Marcelo. Boa noite a Até todos. quinta.